Olá, pousadeiros, tudo bem? Meu nome é Natália e esse é meu canal Viver de Pousada, onde eu dou dicas para pousadeiros que querem ter uma pousada lucrativa ao mesmo tempo que tem qualidade de vida. Então hoje o tema desse vídeo é sobre uma novidade, né, no mundo das pousadas e, né, dos negócios em geral, que, como todo mundo sabe, os negócios têm que se adaptar às realidades novas de mercado e se eles não se adaptam, eles acabam perdendo muito espaço. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre como você pode fazer para tornar a sua pousada pet friendly. Não sei se você já notou, mas o público pet friendly está crescendo demais, né? As pessoas estão cada vez mais tendo mais animais com elas do que filhos, né? Inclusive eu vou trazer um dado aqui para vocês de um número do IBGE, que chegou à conclusão que as famílias brasileiras já têm mais cachorros do que filhos. Então, se você ainda não adaptou sua pousada para essa nova realidade de mercado, e caso você queira fazer isso é muito importante também, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final para pegar as minhas dicas para como fazer sua pousada se tornar pet friendly. Bom, e como eu disse, né, o Brasil atualmente, ele é um dos maiores, né, os países que tem mais pets no mundo. Ele está na segunda posição, já são mais de 55 milhões só de cachorros e 44 milhões de gatos, alguma coisa do tipo. Então, imagina isso tudo, todo esse potencial que existe para você começar a aceitar os pets na sua pousada. E tem uma diferença muito grande que às vezes as pessoas não entendem qual que é. O pet friendly, a tradução literal de pet friendly é amigável com pets, amigável com animais. Ou seja, se você é amigável com animais, significa que você tem um espaço preparado para recebê-los. Ou seja, um espaço onde eles podem ter sua liberdade, eles podem estar junto dos donos, eles são bem tratados, são bem cuidados. Eu diria que um pet friendly, um hotel, uma pousada pet friendly, é onde um pet é tratado como se fosse um hóspede, como se fosse um ser humano. Então, se você quer que a sua pousada tenha esse enfoque, atraia esse tipo de público, você tem que fazer adaptações à sua pousada para que ela fique amigável, para que os pets se sintam bem no seu espaço, assim como os donos, que é muito importante também o feedback dos donos, eles se sentirem bem. Então, se você simplesmente começar a aceitar pets na sua pousada sem adaptar, sem criar as regras, sem planejar tudo isso, você pode ser tratado mais como uma pousada pet tolerant, né? Que seria uma pousada que tolera animais, ou seja, aceita, provavelmente tem uma cobrança de uma taxa de manutenção ou de presença do pet e dessa maneira você pode aceitar também, mas hoje eu vou dar um enfoque para você que quer transformar sua pousada realmente num ambiente amigável aos pets. E eu adoro esse assunto, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Terra Patris, que é a minha pousada, foi uma das primeiras pousadas pet friendly aqui de Barra Grande. E a gente virou pet friendly foi meio sem querer. Como todos vocês já sabem, eu entrei no mundo das pousadas também sem ter nenhuma experiência no turismo, hotelaria, em nada disso. Então, com o tempo, eu fui aprendendo e moldando a minha pousada de acordo com o que eu entendia que o mercado estava me pedindo. E a questão do pet friendly foi muito interessante, porque menos de um mês depois da abertura da pousada, a gente teve uma solicitação de reserva, era um casal com 2 Shih Tzu, aquela raça pequenininha, né, peludinho. Eu lembro até o nome deles até hoje, que era o Ozzy e o Elvis. E quando ela me perguntou, vocês aceitam pets? Aí na hora eu fiquei assim meio na dúvida, claro, por que não? Eu sempre amei animais, eu sempre tive animais, inclusive na minha pousada a gente tinha dois cães e 2 gatos que estavam sempre presentes em todas as áreas da pousada, todo mundo já sabia que eles eram parte da pousada e cada vez mais pessoas começaram a trazer os seus pets, porque a gente começou a se auto-intitular pet friendly e usava muito a imagem dos nossos próprios pets para publicidade da pousada. No começo eu confesso que não era tanta gente que vinha com pet comparado com hoje em dia. Hoje em dia eu sei que está bombando. A minha pousada até, a Ana Luísa, que é arrendatária, ela sempre me fala que está sempre cheio de pet, cada vez mais está sendo reconhecido. Então isso é um trabalho, como todo trabalho do pousadeiro, um trabalho de formiguinha. Você vai começar, você vai ter ideia, você vai moldar, você vai começar a colocar ela em prática e o resultado vai vir mais no longo prazo. Mas se você quer que a sua pousada seja considerada um lugar legal para o pessoal viajar com o seu pet, para estar com o seu pet, então vamos conferir as dicas que eu vou dar para você transformar sua pousada em pet friendly e agradar cada vez mais pessoas que visitam o seu espaço.
Então eu vou passar para vocês aqui hoje umas 6 passos que eu acredito serem fundamentais para vocês fazerem aos poucos e transformarem lentamente a pousada de vocês em uma pousada originalmente pet friendly. O primeiro deles é uma das coisas que eu mais comento aqui nesse canal, que é o planejamento. Eu adoro essa palavra, quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa planejadora, eu trabalhei com isso há muito tempo também, foi minha profissão como engenheira, eu trabalhava como planejadora de projetos, então isso... o planejamento é uma coisa que está intrínseca na minha realidade, na minha vida. E eu acho que para tudo que você vai fazer na sua pousada, você tem que planejar, você tem que estudar, você tem que entender onde você pode fazer o seu melhor e realmente alcançar o seu objetivo. Então, o planejamento da sua pousada pet friendly nada mais é do que você organizar o seu espaço para que você... Opa, deixa eu arrumar essa câmera, para que você consiga receber os pets da melhor maneira possível. Ou seja, você vai ter que, nessa fase de planejamento, começar a definir a base das suas regras, que vai ser o próximo item aqui que eu vou dar para vocês. Mas vocês vão ter que começar a definir capacidade máxima de pets, ou seja, vocês vão receber quantos pets por quarto? Pode 1, pode 2, pode 3, pode mais de 3? Que portes de animais que você vai estar permitindo na sua pousada? Só de pequeno porte, médio porte ou grande porte também? Pode ser que um cachorro grande esteja com os donos e queira também procurar. Tem muitas pousadas que resolvem limitar o tamanho dos cães para diminuir os problemas que podem acontecer. Também é muito importante você definir se vão ser apenas cães ou se você também vai aceitar gatos, pássaros, tartarugas, qualquer outro tipo de pet. Isso é bem importante ser definido desde o começo, porque vai acontecer um dia que vão te perguntar, mas e aí? Eu posso levar a minha calopsita, por exemplo? Você já tem que ter definido isso, certo? Então pense em todos os tipos de animais que você pode receber na sua pousada. Também é muito legal vocês pensarem, como eu disse, na minha pousada eu tinha 2 cachorros e 2 gatos. E mesmo assim a gente era pet friendly. Por quê? Porque os nossos animais eles eram muito amigáveis. Então os meus cachorros sempre se deram bem com outros cachorros. Os meus gatos, quando eles viam que tinham animais no ambiente, eles simplesmente saíam e se escondiam, e isso não causava nenhum problema para mim, então era ótimo. Mas se você tiver animais que são um pouco mais territorialistas, ou animais que precisam de mais, que tem um pouco mais de ciúme de você ou do seu ambiente, talvez seja uma boa você analisar bem se vale a pena virar pet friendly ou não. O que eu faria nesse caso? Eu faria um teste, tentaria ver como funciona e depois pensaria se realmente funcionaria ou não, ou então arrumaria um espaço separado na pousada onde ficassem os seus pets. Isso com o tempo eu também comecei a fazer na minha pousada. Eu morava nos fundos da pousada, então a gente fez uma cerca com um portão para evitar que os animais se misturassem ou que outros cachorros que estavam na pousada fossem em casa atrás dos gatos, para evitar qualquer problema. Então, isso é muito importante de vocês pensarem nessa fase de planejamento, se vocês vão aceitar os pets ou não na sua pousada. É recomendável também que você sempre pergunte para os donos a questão da vacinação, se os animais estão vacinados, vermifugados e tudo mais, para não ter nenhum problema com outros hóspedes que estejam com pets também. Também é bem importante você definir qual que é a área de circulação e onde os animais vão poder ficar. Então tem muitas pousadas que também restringem, por exemplo, os animais não podem ficar na piscina ou não podem ficar na área do restaurante, do café da manhã. Isso tudo depende muito de você. Na minha pousada eu liberava ficar na área do café da manhã, contanto que estivesse de coleira e sem incomodar os demais hóspedes, certo? Outra coisa a se pensar é a questão da alimentação, que isso na verdade é um plus. Eu acho que você pode pensar em oferecer alguns mimos, alguma coisinha, uma comidinha pro cachorro, um biscoito natural, alguma coisa do tipo, caso seja o enfoque da sua pousada. Outra coisa é a questão da acomodação. Onde que o pet vai ficar? Ele vai ficar dentro do quarto? Ele vai ficar dentro de um canil? Como que você vai fazer essa logística para o pessoal trazer o pet, que geralmente vai acabar querendo dormir com os donos? Então, eu sempre recomendo você pensar mais na hospedagem do pet dentro do quarto, porque se fosse para o pet ficar num canil, com certeza ele teria ficado na cidade de origem e não ia viajar esse tanto para ficar longe do seu dono. Outro item bem importante que vocês não podem esquecer nesse planejamento é a questão da segurança do ambiente. Como que é o seu terreno da pousada? Ele é todo cercado, ele é murado? Existem espaços onde os pets podem fugir
Você tem que pensar nisso, que pode ser que no momento de descuido, o hóspede deixe o pet sair e ele de repente fuja e pode ser atropelado, alguém pode pegar o pet ou ele pode se perder. Então é muito importante que você providencie um espaço muito seguro para que o hóspede se sinta seguro de ficar lá com o seu pet à vontade e você também fique seguro de ver o pessoal circulando e tranquilamente dentro da sua pousada. A questão da limpeza é outra coisa bem importante também. Vocês têm que pensar que como o pet, ele solta pelo, tem pessoas que têm alergia, então a limpeza após a saída de um quarto com pet, geralmente tem que ser uma limpeza mais caprichada. Esse já é um motivo óbvio para você cobrar pela hospedagem do pet. Então, se você está pensando em aceitar pet, isso é um dos itens que você também vai ter que pensar. Quanto que você vai cobrar para que cada pet se hospede junto com o hóspede, com o dono na sua pousada. Então não esqueça que o pet também, como uma pessoa extra no quarto, traz custos que não estavam previstos e você tem que prever esses custos e tem que ter uma taxa que te remunere por esse trabalho a mais que você vai ter por aceitar o pet. Outro item que também é bem importante vocês pensarem é a questão das regras para a limpeza do ambiente, ou seja, o dono tem que ficar responsável pela limpeza das necessidades do pet, ou se ele fizer xixi em algum lugar, ou se ele fizer as fezes em algum lugar no jardim, ele tem que ter o material para fazer a coleta, saber onde ele vai jogar fora. Então tudo isso você tem que pensar nessa fase do planejamento. E o último item que eu acho bem importante vocês pensarem, que aqui fica no final, vai até para as dicas lá no final desse vídeo, é sobre deixar os pets no quarto ou não. Eu sou muito contra isso, tem gente que costuma deixar, então nessa fase é bom você já pensar se você vai liberar os hóspedes deixarem o pet no quarto ou se você vai pedir para eles sempre que saírem levarem ele consigo, tá bom? Então, o primeiro item foi o planejamento. Depois de você planejar tudo isso, toda essa mudança, porque é uma mudança dentro das regras da sua pousada, dentro do que você vai estar fazendo. O segundo passo que eu considero fundamental é você sentar e criar suas regras e políticas exclusivas para hospedagem de pet. Assim como você deve ter a sua política de hospedagem, política de reservas, política de cancelamento, todas essas políticas, a política de hospedagem de pets é muito necessária caso você seja pet friendly. Caso você não seja, você só coloca nas suas regras de hospedagem que não são permitidos animais. Mas se você vai ter uma pousada pet friendly, crie um documento à parte e tente usar uma linguagem um pouco menos formal para essas regras. Porque aí o hóspede costuma ter uma tendência a se identificar melhor com aquela maneira com a qual você está falando, apesar de estar tendo regras mais rígidas para a hospedagem do pet dele. Então, essas regras, é muito importante você ter elas disponíveis no seu site e na sua pousada. Eu sempre recomendo que você envie a política de hospedagem para pets antes da reserva ser finalizada. Então, se a pessoa já te pergunta sobre hospedagem com pets, já manda o link da política ou um PDF da política para que a pessoa, antes de confirmar a reserva, já esteja de acordo com as regras que você definiu para sua pousada. E eu gostava de mandar essas regras antes de fechar a reserva, na confirmação e para ficar ainda mais seguro, durante o check-in eu pedi um visto do hóspede para que aquilo ficasse oficialmente certo, que a pessoa aceitou e leu e concordou que vai seguir aquelas regras, por isso que ela está com o pet dela lá. Inclusive é legal no final das regras você colocar uma multa caso essas regras não sejam cumpridas, que geralmente ajuda o pessoal a ficar mais tranquilo e querer seguir as regras para não levar a multa, né? Claro. E outra coisa que é bacana vocês colocarem nas regras é vocês indicarem locais na sua vila, na sua cidade, que também são pet friendly, ou seja, restaurantes, barracas de praia, passeios, locais, atrações. Todos os lugares que você puder levar o seu pet, que o seu hóspede puder levar o seu pet, é bacana você indicar. Porque a pessoa geralmente vai chegar meio perdida, onde eu vou, o que eu faço, não sei. Sem problema, você já tem lá uma listagem dos locais pet friendly e ela já vai saber aonde ela vai poder ir com calma e tranquilidade com o seu pet e onde ela vai evitar, vai deixar para uma próxima vez que ela vier sem o pet viajar com você para sua pousada.
Bom, feitas as regras, como a gente falou do planejamento, no planejamento a gente pensa o que tem que ser feito na pousada para ser adaptado a essas novas regras. A gente, em segundo passo, faz as regras e o terceiro passo é a gente faz as adaptações que são necessárias dentro da sua pousada. Então, como você pode ter que fazer, por exemplo, alguma reforma, se você optou por ter um canil ou ter uma área exclusiva, um portãozinho, alguma coisa no quarto para o hóspede, você vai ter que, fazer essa obra, fazer as adequações de acordo com o que você imaginou. Também é importante você pensar nas cercas, ou seja, no limite do seu terreno, para ver se ele está todo cercado, todo murado. De alguma maneira você tem que evitar que seja possível a saída dos animais, por menores que eles sejam. Lembre-se, tem cachorros que são desse tamanhozinho, é super difícil, então a melhor coisa seria um terreno totalmente murado. Também é interessante você pensar se você vai ter alguma área para pets fechada, um canil, então aí você pode planejar isso também, fazer essa adaptação na sua pousada. Você também tem que adaptar a questão da higienização dos quartos. Se você vai ter uma mudança no processo, você tem que comunicar e treinar os seus funcionários para que eles estejam preparados para essa mudança. Outra mudança que é muito necessária com os funcionários é a questão de vocês passarem a importância para ele de que um pet, ele é um hóspede como outro qualquer. Então, se você é uma pousada que se intitula Pet Friendly, você e todos os seus colaboradores têm que saber tratar diretamente com os pets também. Então, vocês têm que ser simpáticos, fazer carinho, saber o nome, fazer perguntas para o dono sobre ele. Tudo isso vai deixar o dono mais à vontade, o pet mais à vontade. Se você gostar, melhor ainda. Então, tente tratar e fazer com que a sua equipe entenda que os hóspedes não são só os seres humanos, são os pets que estão com eles também. Você também pode fazer algumas adaptações de tipo de serviços ou de facilidades que podem melhorar a vida do seu hóspede com pet. Então, alguns exemplos. Você pode ter vasilhas de água nos quartos ou espalhadas pela pousada, caso o animal dele esteja com sede, esteja circulando. Então, fica fácil dele se manter hidratado. Você também pode ter saquinhos de lixo específicos para que eles façam a limpeza tanto dentro do terreno na pousada quanto na rua, para que eles colaborem com a limpeza da cidade. Isso é muito importante também. Você também pode ter um kitzinho de limpeza, porque principalmente quando tem cachorros macho, eles têm costume de fazer xixi, demarcar território. Então é sempre legal já deixar no quarto um paninho, um Perfex, um álcool gel, alguma coisa que ajude a pessoa a poder limpar rapidamente isso e não ficar aquela sujeira no quarto ou na pousada. Outra coisa, uma ideia bem bacana que eu até tive na internet, eu não usava na minha pousada, mas eu acho que se você quer ter uma pousada pet friendly, seria um super diferencial, era ter um kit pet friendly, ou seja, um pequeno kit, podia ter um pouco de shampoo, para cachorro, um biscoitinho, um brinquedinho, alguma coisa que o hóspede fala assim, nossa, que bacana, eles pensaram no meu pet assim como eu penso nele. E isso você não necessariamente precisa comprar. Você pode tentar fazer uma parceria com uma pet shop, pode ser uma pet shop até da cidade de onde você mais recebe hóspedes. Então, por exemplo, em Barra Grande, a cidade de onde mais recebe hóspedes é Teresina. Então, você podia fazer uma parceria com alguma pet shop de Teresina para que eles te enviassem algumas coisas para montar esse kit boas-vindas e em troca você faz a propaganda deles. Então, é sempre bom pensar em alternativas. E eu comentei do canil aqui, eu comentei que talvez não seja uma boa ideia, apesar de ser uma tendência, algumas pousadas fazem. Eu penso o seguinte, se o hóspede está viajando com o pet, é porque ele quer ficar com o pet. Se ele quisesse deixar o pet num canil, ele teria deixado na cidade dele, num hotelzinho de cachorro, onde ele ia estar tendo recreação, ia ser bem tratado e tudo mais. E eu acho que o canil, você vai acabar colocando vários animais lá dentro, eles podem brigar, podem latir, pode dar confusão. Então, vamos tentar simplificar e vamos fazer os donos, eu acho que não é nem questão a questão mais é de uma educação para os donos, ou seja, você quer mesmo viajar com seu pet? Então ele vai ficar com você o tempo inteiro, você vai levar ele para o seu quarto, ele vai ficar no quarto, você vai dar banho nele, você vai com ele para a praia, você vai com ele para o campo, você vai com ele para onde for. Porque ele está viajando com você, ele não está na casa dele de boa lá, tranquilão. Ele está viajando com você, então o que ele quer é ficar com você, ele não quer ficar sozinho, preso num canil com um monte de cachorro que ele nem conhece. Então, já falamos também seria o quarto passo, que é a capacitação da equipe, eu falei isso um pouquinho no passo anterior, mas eu até coloquei ela de novo porque isso é fundamental.
Então, mais uma vez, os animais que se hospedam na pousada são hóspedes, então eles são como seres humanos, eles têm que ser tratados da mesma maneira, não pode ter diferença entre um e outro. E também você tem que treinar os seus funcionários para saberem fazer esse tratamento e também saber como que eles vão lidar com os diferentes tipos de situação que podem acontecer com o pet lá dentro. Mas no final desse vídeo eu vou falar sobre situações estranhas e ruins que podem acontecer com hóspedes e pets na sua pousada. Aí você vai entender um pouquinho melhor sobre o que você tem que passar de conhecimento para os seus funcionários. O quinto item que eu acho que toda pousada pet friendly tem que ter são serviços extras já focados nos pets. Então você pode ter desde parcerias com pet shops que vão dar banho, podem pegar o cão para levar para tomar um banho, ou então pode ter um dog walker, aquele pessoa que vai passear com o cachorro, alguma recreação, até mesmo um treinamento, um adestramento dos animais. Isso seria um serviço extra muito bacana de ser oferecido. Então, se tem uma pet shop legal aí na sua cidade, aproveita para fazer uma parceria com ela. Outra coisa que você pode fazer é você oferecer alguma coisa de alimento para os pets, né? Sempre com muito cuidado, sempre perguntando para o dono, porque tem donos que são bem regrados com a alimentação e não deixam os pets comerem qualquer outra coisa que não seja a comida que eles já comem. Então você pode ter ou esses biscoitinhos prontos, um pote cheio de biscroque, por exemplo, para que o hóspede pegue e dê para o seu pet. Ou você pode fazer cookies naturais para que os seus cachorros também, para que os cachorros dos seus hóspedes comam e fiquem bem alimentados e gostem. É bem legal essa ideia, tem receitas super fáceis na internet. E outras ideias que vocês podem ter de serviços extras, como é que é a melhor maneira de saber? Com certeza é perguntando para o próprio hóspede que vem com pet. Então, toda vez que você tiver um hóspede com pet na sua pousada, pergunte: como foi? O que faltou? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Você acha que você tem alguma sugestão de algum item novo que pode ser colocado aqui? Algum serviço novo que pode ser colocado, vendido ou então dado? Pergunte. Ninguém sabe mais o que ele quer do que o seu próprio hóspede. Então faça as perguntas para ele. Infelizmente os pets não sabem falar, senão você perguntava para eles também, ia ser ótimo saber o que eles queriam saber, o que eles gostariam de ter na sua pousada, para se sentirem mais à vontade. Mas se os donos estão à vontade, geralmente os pets estão também. Então foque, em perguntar para os donos sempre o que você pode fazer para melhorar a sua pousada nesse quesito pet friendly. E o último passo é divulgue, porque se você resolver ser pet friendly, você não era, se você não divulgar, nunca ninguém vai saber que você é uma pousada pet friendly. Então use e abuse das redes sociais, aproveite para tentar encontrar grupos de pets. Então eu sei que quando eu hospedava os pets lá no Terra Pátio, eu conversava muito com os hóspedes, então eles falavam muito que era, eu fiquei sabendo da sua pousada porque a gente tem um grupo de WhatsApp só dos Golden Retriever de Teresina. Então algum com Golden Retriever veio se hospedar na sua pousada e foi e recomendou lá no grupo, ou seja, olha que maravilha, uma pessoa que se hospeda com pet na sua pousada se identifica e gosta do tratamento que ela recebe, ela vai indicar para várias outras, principalmente se você aceitar pets de grande porte, que é um pouquinho mais complicado, isso eu concordo, mas é bem raro com que as pousadas aceitem. Então, no Terra Pátio a gente aceitava todos os portes, nunca teve problema, com relação ao porte do cachorro, nada, mas isso aqui eu vou voltar a falar um pouquinho mais pra frente, vamos continuar na questão do marketing. Outro item que vocês têm que fazer muito para promover a sua pousada pet friendly são fotos. Então aproveite, tem um pet hospedado na sua pousada, pede permissão, tira foto, posta. Tem alguma coisinha que você fez, algum serviço especial para o pet, tira foto. Tudo isso vai expandir de uma tal maneira que não tem nem o que falar. Só para vocês terem uma ideia, esses dias eu fiz no meu feed lá do Instagram uma postagem sobre pousadas pet friendly, com várias fotos. Gente, eu nunca tive tanta curtida numa postagem igual eu tive nessa postagem sobre os cachorros. Então, cachorro, pets em geral, animaizinhos fofinhos, dão muito ibope para o seu Instagram. Então, aproveite para tirar várias fotos deles. No marketing ainda, a questão das perguntas, ou seja, sempre pergunte para o seu hóspede o que ele quer
e tente focar no que você tem de diferencial, ou seja, você, o Terra Pátria, a gente era uma pousada pet friendly, ou seja, a gente deixava o hóspede bem à vontade com o cão. Claro que ele tinha algumas regras para seguir, né, para ter uma boa convivência com os demais hóspedes, mas a gente focava muito no diferencial de ser uma pousada onde o seu cão também fica livre, onde ele pode circular em todas as áreas juntamente com você e que a gente aceita todos os portes. Então, foque nos seus diferenciais, sendo pet friendly ou não, essa é sempre uma boa receita para uma pousada de sucesso. E para vocês terem uma ideia, né, hoje em dia tem mais de uma, tem até selo pet friendly sendo comercializado por alguns sites. No caso, eu encontrei o portal Turismo Quatro Patas, que eles têm um selo, que eles vão na sua pousada, eles certificam, eles fazem um estudo do que pode ser feito para melhorar na sua pousada, para que ela realmente fique pet friendly. E caso você atenda aos requisitos, você ganha um selo e passa a ser divulgado dentro do site deles, que divulga todos os estabelecimentos que tem essa pegada pet friendly aqui no Brasil. Também tem o Guia Pet Friendly, que é um outro site, lá vocês podem ver algumas ideias de locais e de outras coisas que aceitam pets. Isso é legal, que você às vezes tem algumas ideias de coisas que você pode fazer na sua pousada para que os pets sejam bem recebidos. E eu tô com um barulhão de vento aqui, estamos em plena temporada em Barra Grande, um ventão aqui rolando. Bom, eu vou terminar esse vídeo dando algumas dicas. Na verdade, eu não vou nem terminar ele ainda não. Eu vou primeiro falar de alguns problemas que você pode passar para você já se adaptar e já pensar como que você faria para evitar esse tipo de problema acontecer na sua pousada. Então, os top problemas que você pode ter na sua pousada ao começar a aceitar pets. Então, o primeiro deles, para mim, é o dono sair e deixar o animal sozinho no quarto, e ele vai chorar, e ele vai destruir tudo que ele puder, e ele vai latir, ele vai ficar desesperado. Então, esse é um problema que sempre acontece, acontecia muito na minha pousada, e a única maneira que a gente conseguiu fazer de que as pessoas não fizessem isso mais foi falando intensivamente sobre o assunto. Tá nas regras, quando chega a gente fala, e a gente explica a situação. Olha, não deixe seu pet sozinho no quarto, é um ambiente diferente, um ambiente estranho para ele ainda tem que se adaptar. Então, cuidado, né? Ele vai chorar, ele vai sentir sua falta, leva ele, tem tal lugar que é pet friendly, aproveita que vocês estão aqui, passem esse tempo juntos. Então, a melhor maneira de você evitar isso é com a conversa e tentando sensibilizar o dono para que o animal dele possa sofrer na ausência dele. Geralmente costuma funcionar muito bem. Também outro problema é a questão quando as pessoas não respeitam a regra da coleira, ou seja, o pet tem que estar na coleira dentro da pousada, senão ele vai incomodar os demais hóspedes. E mais uma vez, a única maneira deles fazerem isso é nas regras e falando. Também outro problema que pode acontecer é o pessoal resolver dar banho no pet dentro do box do banheiro e entupir tudo de pelo. Sim, isso acontece. Então sempre disponibilize uma área externa para que os pets possam ser banhados, principalmente se é praia ou lugar com lama. Então é legal ter um lugar fora com uma mangueira, um piso assim, né, onde possa ficar o pet e o dono possa dar um banho nele rápido, sempre do lado de fora do quarto, porque no quarto ninguém merece, né? Outro problema que acontece muito é a gente descobrir que o pet dormiu na cama com os hóspedes, né? Isso é complicado, porque suja a roupa de cama, pode rasgar e tal. Mas é sempre bom recomendar para os donos para que eles tragam a caminha, a vasilha d'água e tudo mais, para geralmente evitar esse tipo de transtorno na sua pousada. Outra coisa que pode acontecer é o pet ficar sozinho ou num momento ou outro qualquer, ele resolver destruir tudo que ele vê pela frente. Como se ele fosse uma criança ou um ser humano, o dono vai ter que pagar por esse prejuízo. Então, esteja preparado para saber cobrar caso o pet destrua um tapete, uma roupa de cama ou algum item, né, do quarto que estivesse de fácil acesso para ele. Outro problema que pode acontecer numa pousada pet friendly é quando tem muitos pets hospedados, pode dar confusão, pode dar briga, né, os cães podem se machucar. Por isso que há sempre a regra da coleira. Peça para os hóspedes manterem na coleira, porque tem outros animais e a gente nunca sabe como os animais vão se tratar. Então, a melhor maneira é remediar. Cada um na sua, se os dois estiverem na coleira, ninguém vai brigar, ninguém vai arrumar confusão. Outro problema que pode acontecer é
a questão da não colaboração com a limpeza, ou seja, o dono não ficar ligado que o animal dele está fazendo xixi para todo lado, ou que ele pegou, né, ele fez as suas necessidades no jardim, ele não foi e tirou. Então, isso aí também é uma outra coisa que deve ser conversada sempre com os donos, antes, durante a hospedagem, tá? E não sei se vocês perceberam, mas os maiores problemas que acontecem, na grande maioria das vezes, não são problemas dos cães ou pets. O problema está nos donos. Por isso que você conversando com eles, a tendência é melhorar muito para você e na sua pousada e eles realmente entenderem quais são as regras que eles têm que seguir para estarem hospedados com seus pets lá e não atrapalharem e não causarem nenhum desconforto para você e muito menos para os demais hóspedes, tá bom? Então, as últimas dicas, eu vou terminar esse vídeo aqui com as 4 dicas que eu dou para você que quer começar a aceitar pets na sua pousada. Então, a primeira delas é, saiba que as pessoas não têm bom senso, então não espere o bom senso das pessoas, ou seja, não espere o semancol do dono do pet, dele fazer o que deve ser feito. Tenha bom senso e fale para ele qual é o bom senso que você espera. Que ele ande na coleira, que as necessidades sejam recolhidas, que ele não fique sozinho no quarto. Deixe claro tudo isso para o seu hóspede. Eduque-o. Muitas vezes a gente precisa educar o hóspede porque ele não tem essa educação, ele não está acostumado a viajar com o pet. Acontece muito. Então, eduque-o e você vai colher os frutos positivos para a sua pousada. Outra coisa que vale muito a pena você pensar, agora é uma dica sobre ser ou não pet friendly, além de você gostar dos pets, porque tem gente que odeia pets. Se você odeia, nem pense em ser pet friendly, que realmente não vai dar certo de maneira alguma. Agora, o que é importante pensar é, vale a pena a pessoa viajar com pet para sua localidade? Será que ele não pode ficar vai perder alguns programas porque não vai poder fazer porque está com pet, um monte de restaurante não vai aceitar? Será que é uma boa mesmo para ele viajar com pet? Se não for uma boa, eu acho que nem vale a pena você querer ser uma pousada pet friendly, porque para o cara ficar preso dentro da pousada com o cachorro, acho que não é essa a ideia quando a gente viaja. Então, sempre tente pensar se tem o que fazer na sua cidade, nas proximidades, para o pet, se ele não vai ser proibido de entrar em todos os lugares, e assim você consegue, né, realmente ofertar o que os hóspedes querem. Se não tem espaço para pet dentro da sua localidade, para que você vai aceitá-los? Então é melhor nessas horas ser bem sincero com o hóspede e realmente só hospedar quem tiver aquela intenção e quem tiver o que fazer na localidade. E a última dica, a terceira dica que eu dou é você saber recomendar para o hóspede o que ele pode fazer com a presença do pet. Então sempre saiba, tem uma lista de locais que aceitam, saiba se tem cobrança de taxa, saiba tudo isso, passe esse tipo de informação para o seu hóspede, que isso é de muita valia para ele, e com certeza ele vai entender isso como uma melhor experiência para ele. E por último, eu acho que você pode recomendar o que o dono deve trazer, ou seja, já preparar o dono para trazer as coisas que o pet precisa. Uma caminha, tapetes higiênicos, ração, potinhos, algum medicamento, a coleira. Então, avise o hóspede tudo que é legal ele trazer para que o pet, né, se comporte.